Esther. A coragem de uma rainha. A identidade como arma. Imagine viver no centro do maior império do mundo, escondendo quem você realmente é. Para quase todos, ela era apenas mais uma jovem levada ao harém do rei Assuero, alguém destinada ao anonimato entre perfumes caros e corredores silenciosos. Mas por trás dessa aparência cuidadosamente construída, Esther carregava um segredo capaz de custar sua vida e a de milhares de outras pessoas. O que quase nunca se pergunta é quem ela precisou se tornar antes de ser lembrada como símbolo. Antes da coroa, houve o silêncio. Antes do poder, houve o medo. Esther não entrou em cena proclamando mudanças nem desafiando estruturas. Ela observou, escutou e aprendeu que, em um mundo hostil, sobreviver dependia de prudência e timing. Sua história importa hoje porque não fala de heroísmo impulsivo, mas de decisões feitas quando todas as opções parecem ruins. Em um tempo em que mulheres raramente controlavam o próprio destino, ela transformou invisibilidade em proteção e silêncio em estratégia. Nada nela anunciava que um império seria forçado a recuar por causa de uma escolha feita em segredo. Ainda assim, foi exatamente isso que aconteceu. Para entender como uma jovem sem poder formal conseguiu alterar o curso de uma decisão imperial, é preciso voltar ao cenário em que tudo começou, onde leis eram eternas, identidades eram perigosas e uma simples palavra fora de hora podia selar um destino coletivo. O tabuleiro de Susa e a política do medo. O mundo de Esther era o Império Persa, uma engrenagem gigantesca que se estendia da Índia ao Mediterrâneo. Governar tamanha extensão exigia controle absoluto, e esse controle se manifestava principalmente nas leis. Um decreto real, depois de selado com o anel do rei, não podia ser revogado, nem mesmo pelo próprio monarca. Em Susa, uma das capitais imperiais, o poder era exercido em salões luxuosos, entre banquetes longos e conversas aparentemente leves, mas carregadas de consequências. A burocracia sustentava o império, e qualquer grupo considerado inconveniente podia se tornar alvo legítimo do Estado. Mulheres não participavam das decisões públicas, eram vistas como extensões do prestígio masculino. Minorias étnicas, como os judeus vivendo na diáspora, existiam sob tolerância condicional. Bastava uma mudança de humor político para que essa tolerância desaparecesse. Foi nesse ambiente que a rainha Vasti foi destituída por se recusar a obedecer a uma ordem pública do rei. Sua queda deixou uma mensagem clara. Nem mesmo a mulher mais poderosa do império estava protegida se desafiasse a autoridade. Esse episódio abriu espaço para uma nova rainha, mas também revelou a fragilidade de qualquer posição feminina naquele sistema. O tabuleiro estava montado, e Esther entraria nele sem saber que, em breve, cada movimento seu seria decisivo. Hadassa e a metamorfose necessária. Antes de ser conhecida como Esther, ela se chamava Hadassa. Órfã, foi criada por seu primo Mordecai, um judeu estabelecido em Susa. Ter dois nomes não era apenas um detalhe cultural, mas um reflexo de sua realidade dividida. Hadassa representava suas raízes. Esther, possivelmente ligada ao significado de oculta, era a adaptação exigida pelo império em que vivia. Desde cedo, aprendeu a transitar entre mundos sem chamar atenção. Quando o rei ordenou o recrutamento de jovens para o palácio, não houve escolha. As mulheres eram levadas como parte de um processo estatal impessoal. Dentro do harém, Esther se destacou não por extravagância, mas por discernimento. Em vez de buscar excessos, ouviu atentamente Hegai, o responsável pelo local, e seguiu suas orientações. Essa capacidade de leitura emocional, de entender expectativas e limites, tornou-se sua principal ferramenta. Sem perceber, ela deixava para trás a proteção do anonimato e se aproximava do centro do poder. Cada gesto parecia pequeno,
mas todos apontavam para uma transformação inevitável. Esther ainda não sabia, mas aquela adaptação silenciosa seria essencial quando o risco deixasse de ser pessoal e se tornasse coletivo. A coroa frágil e o peso do segredo. Ser coroada rainha não significou liberdade. Significou vigilância constante. Os meses de preparação no palácio haviam moldado um comportamento esperado. Discrição absoluta. Esther agora ocupava o posto mais alto disponível a uma mulher, mas essa posição dependia inteiramente da vontade do rei. Mordecai, do lado de fora, continuava atento e a aconselhava a não revelar sua origem. O segredo não era vergonha, mas proteção. Dentro do palácio, Esther vivia uma existência fragmentada. Em público, representava a estabilidade da corte. Em silêncio, carregava a identidade de um povo vulnerável. Essa divisão exigia autocontrole permanente. O luxo não apagava o risco. Qualquer deslize poderia ser fatal. Ainda assim, essa reserva silenciosa acumulava algo valioso: informação. Esther via, ouvia e compreendia como decisões eram tomadas. Sem discursos, sem imposições, ela se posicionava. Esse acúmulo de observação criaria as condições para sua ação futura. Mas o momento decisivo não surgiria de dentro do palácio, e sim de um ressentimento que crescia rapidamente nos níveis mais altos do governo imperial. O decreto e o ponto de não retorno. A ascensão de Amã alterou o equilíbrio da corte. Obcecado por honra e submissão pública, ele exigia reverência constante. A recusa de Mordecai em se curvar não foi vista como simples desobediência, mas como afronta pessoal. Amã transformou esse ressentimento em algo maior. Em vez de punir um homem, decidiu eliminar todo o grupo ao qual ele pertencia. Utilizando argumentos administrativos e políticos, convenceu o rei de que havia um povo disperso, diferente, potencialmente perigoso à ordem imperial. O decreto foi redigido, selado e enviado às províncias. A data estava marcada. A destruição havia sido legalizada. Quando Mordecai conseguiu avisar Esther, a realidade se impôs de forma brutal. Sua posição não a protegia. O decreto não fazia exceções. Permanecer em silêncio agora significava aceitar a própria condenação e a de seu povo. Falar, por outro lado, era arriscar a morte imediata. Pela primeira vez, Esther compreendeu que o silêncio que a manteve viva até ali havia se tornado insustentável. O tempo corria, e nenhuma escolha parecia segura. O tempo, o risco e os banquetes. Esther não reagiu impulsivamente. Pediu 3 dias de jejum e preparação, uma pausa rara em meio à urgência. Quando decidiu entrar na presença do rei sem ser chamada, cada passo era um risco calculado. A lei era clara. Ainda assim, o rei estendeu o cetro. Em vez de apresentar sua súplica imediatamente, Esther fez algo inesperado. Convidou o rei e Ramã para um banquete. Depois, para outro. Cada convite aumentava a expectativa e isolava Amã dentro de um jogo que ele não controlava. Esther compreendia o funcionamento da corte e o ego do rei. No momento certo, revelou sua identidade e apresentou o decreto não como um problema abstrato, mas como uma ameaça pessoal. Ao se colocar como alvo direto da decisão imperial, forçou o rei a encarar as consequências de sua própria assinatura. Ramã foi exposto, perdeu o favor real e acabou executado. A vitória, porém, estava longe de ser completa. O decreto permanecia em vigor. O maior desafio ainda estava por vir: a solução jurídica e a escala imperial. A morte de Amã não anulou a sentença contra os judeus. As leis persas não permitiam revogação. Esther precisou retornar à presença do rei, desta vez para enfrentar um problema legal sem precedentes. Chorando e suplicando, pediu uma alternativa possível dentro da própria estrutura imperial. Junto com Mordecai, ajudou a redigir um novo decreto. Ele não cancelava o anterior, mas concedia aos judeus o direito legal de se organizar e se defender.
era uma solução indireta, porém eficaz. Esther acompanhou a disseminação dessa ordem por todas as províncias do império, garantindo que a informação chegasse antes da data marcada. O que estava em jogo não era apenas sobrevivência, mas logística, tempo e comunicação. Pela primeira vez, ela atuava claramente como agente política, coordenando uma resposta de escala imperial. O destino de comunidades inteiras dependia dessa execução precisa. O dia marcado e a defesa organizada. Quando o dia estabelecido chegou, o cenário era diferente do planejado por Amã. Os judeus não foram pegos de surpresa. Em várias cidades, estavam preparados para se defender. Confrontos ocorreram, e a violência não foi evitada, mas o plano original de extermínio fracassou. Em Susa, Esther acompanhou de perto os desdobramentos e intercedeu novamente para que o período de defesa fosse estendido, assegurando que os focos remanescentes da conspiração fossem neutralizados. O dia destinado à destruição transformou-se em um marco de sobrevivência. Não foi uma vitória simples nem isenta de dor, mas foi definitiva. Esther não apenas evitou uma tragédia maior, garantiu que a ameaça fosse realmente contida. Seu papel deixou de ser reativo e passou a ser preventivo, consolidando uma mudança irreversível no curso dos acontecimentos. Memória, cultura e continuidade. Esther compreendeu algo fundamental. Sem memória, até mesmo grandes vitórias se perdem. Junto com Mordecai, instituiu a celebração de Purim, transformando o trauma coletivo em ritual de lembrança, alegria e solidariedade. Cartas foram enviadas a todas as comunidades judaicas do Império, oficializando a data. A festa não celebrava poder, mas sobrevivência. Ao validar essa tradição com autoridade real, Esther garantiu que o ocorrido não fosse esquecido nem diluído pelo tempo. Seu legado passou a viver não apenas nos registros, mas na prática cultural. Purim atravessou séculos, preservando a história de uma ameaça evitada por decisões tomadas no limite. O impacto de Esther, assim, ultrapassou sua própria vida, moldando a identidade de gerações futuras. A trajetória de Esther teve um custo alto. Ela permaneceu em um casamento político, sob constante vigilância, sem possibilidade de retorno à vida comum. Viveu sabendo que cada palavra poderia alterar destinos. Sua história mostra que mudanças profundas nem sempre nascem de gestos públicos grandiosos, mas de escolhas silenciosas feitas sob pressão extrema. Esther não foi invencível. Sentiu medo, hesitou e calculou riscos. E talvez seja exatamente isso que torna sua história tão atual. Ao resgatá-la como mulher real, não como mito simplificado, percebemos quantas transformações foram conduzidas por pessoas que atuaram nos bastidores. O passado está repleto de vozes como a dela, abafadas pelo tempo. Dar espaço a essas histórias é recusar o esquecimento. Se essa narrativa ainda ecoa hoje, é porque o silêncio estratégico de Esther continua nos lembrando que, às vezes, falar no momento certo pode mudar tudo. Se você acredita que essas histórias precisam ser contadas, curta, comente de onde está assistindo, acompanhe o canal Vozes Femininas que Mudaram o Mundo e continue ajudando a trazer à luz vozes que devem ecoar para sempre. Lembre-se, compartilhar histórias é o que as mantém vivas.